volta com Receita na Mesa. É um prazer enorme recebê-la de novo aqui, né? Muito porque a gente já obrigada, conversou. Fabrício. Doutora Lisandra Arita, psicóloga, e nós vamos falar hoje sobre uma coisa chamada Síndrome do Corpo Perfeito. O que eu mais gosto de programas de entrevista é que a gente aprende coisas que a gente não tinha nem ideia que iria, né? Ou que existe. É óbvio que a gente sabe que existem pessoas que são absolutamente, entre aspas, excessivamente vaidosas. Mas daí para isso virar uma síndrome era uma coisa que eu realmente não tinha ideia. Na verdade, o último lugar que ela chega é no psicólogo e no médico especialista, que seria um psiquiatra. Geralmente ela procura o quê? Um cirurgião plástico, um dermatologista. E daí ele identificar que realmente ela está com uma síndrome ou que isso possa virar uma anorexia, que ela tem uma autoimagem completamente deturpada dela mesma, muitas vezes não é percebido no primeiro momento. Então ela vai, esses dias mesmo recebi uma paciente e o cirurgião falou assim, olha, você precisa de um terapeuta, de um psicólogo. Ela já tinha feito nariz, ela já tinha feito peito, ela já tinha feito barriga, ela já fez tudo que... Já tinha virado o próprio monstrinho. Exatamente. E ainda achava que tinha um problema. A gente vai voltar nesse assunto, mas antes a Rebna vai ensinar a gente a fazer um sanduíche dourado que eu experimentei e que é fantástico. Vamos dar uma olhada. Começar pelos ovos, porque nessa receita os nossos pães vão ser recheados de ovos mexidos. Olha que delícia! Então aqui eu tenho uma panela grande para eu fazer os meus 6 ovos tudo de uma vez só. Vou ligar ele numa boa temperatura e a gente vai fazer esses ovos dentro da margarina. Então, as minhas 2 colheres de margarina precisam começar a derreter. Olha só que delícia. Imagina o sabor que essa margarina vai dar. Vou deixar ele aí se derretendo e vou passar aos ovos. Para essa receita, eu preciso de 6 ovos. Colocar dentro de uma vasilha grande. Aqui eu já tenho 4. Olha só, aqui são ovos orgânicos. Você pode ver que a sua intensidade de gema é muito maior. Como você pode ver nessa receita, o ovo é muito importante porque ele é a estrela. Então, invista em bons ovos e isso vai ficar uma delícia. Aqui eu tenho mais 2. Sempre que você for quebrar os seus ovos, é melhor que seja numa vasilha à parte. Assim, se por acaso alguma delas está estragada, você não estraga as outras. E é engraçado, você lembra daquele ditado, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E é engraçado porque desde o tempo dos egípcios, o ser humano fica pensando em como surgiu o primeiro ovo. Eles acreditavam, os egípcios, que o primeiro ovo surgiu da junção do Sol e da Lua e deu o primeiro ovo. Já os fenícios acreditavam que todo o universo tinha surgido de um ovo que tinha sido quebrado. Olha só que loucura. E até para o cristianismo, o ovo é símbolo de renascimento. E é por isso que os ovos da Páscoa, antigamente, antes de serem de chocolate, eram apenas ovos que eram pintados e decorados e escondidos pela casa. E até na culinária, a gente usa muito a expressão de, olha, você não sabe fritar nem o ovo quando você é muito ruim mesmo. Imagina como a nossa vida seria diferente, tanto os nossos doces ou salgados, se a gente não tivesse esse simples ingrediente aqui que muda tudo, que é o ovo. Olha só que lindo, aqui eu tenho 6, eu vou precisar batê-los usando somente um garfo. E também tem aquela lenda que diz que quanto mais você bater seus ovos, melhor. Mentira, quanto mais você bater os seus ovos, mais duros os seus ovos mexidos vão ficar. Então, é somente incorporar as gemas às claras, como eu estou fazendo aqui, e você já pode parar de mexer. Você vai ficar batendo ele muito se você quiser fazer um soufflé ou algo do gênero. Ovos mexidos é só incorporar. Agora, além dos ovos, para dar um pouquinho mais de cremosidade a essa receita, eu vou usar 1 colher de sopa de mulico, o leite em pó mulico, esse é cálcio plus. Então, além de tudo, você consegue uma boa dosagem a mais de cálcio, que vai fazer muito bem a seus dentes e a seus ossos. Então, olha, uma receita para fortificar. Eu vou precisar dissolvê-lo dentro de umas 4 colheres de água. Então, olha, 1 colher bem cheia de sopa de cálcio plus, uma boa quantidade de leite com cálcio e 4
colheres de sopa de água e deixar ele dissolver. 4. Misturar, olha só, ele se dissolve super rapidinho. Isso é somente para impedir que você colocando aqui dentro fique aquelas bolinhas dentro dos seus ovos mexidos, que realmente não é o objetivo dessa receita. Já posso acrescentar ele aos meus ovos. Isso vai dar uma cremosidade muito gostosa. Agora precisamos de um tempero, porque o ovo em si não tem muito sabor, mas com bom tempero, olha, muda tudo. Hoje eu vou usar aqui o Magifondor. Esse é especial assim para frango, para peixe, para vegetais e fica também muito bem com ovos. Então só uma pequena quantidade já vai ficar incrível. Aqui dentro tem uma mistura de alho, de cebola, de pimenta do reino, de salsinha. Então, só com esse movimento você já tempera os seus ovos, já entra um monte de sabores especiais e você não teve trabalho nenhum, que eu acho que sempre tem que ser o seu objetivo na cozinha, de ter uma comida gostosa sem trabalho. Vamos incorporar esses 3 ingredientes juntos. Olha só que delícia. Simples assim. Agora, como você pode ver, a minha manteiga já se derreteu. Eu vou acrescentar os meus ovos e de vez em quando, mantendo a temperatura baixa, eu vou dando uma mexidinha para eles ficarem ovos mexidos. Enquanto isso, a gente também vamos começar a montar os nossos sanduíches. Aqui eu tenho pão integral, porque hoje estou focando em ter uma receita bem saudável, mas se você preferir, você pode trocar por outro pão de sua preferência. E também mantendo naquela coisa de ter algo saudável e light, eu vou usar o requeijão Nestlé, o light também, para abaixar um pouco mais as calorias. E esse é um prato que você pode comer com a consciência super tranquila, porque você está comendo um monte de proteína e ainda mais uma proteína light, e o carboidrato aqui é integral e você ainda tem um tomate e uma alface que vão deixar ele super nutritivo. Aqui nos meus pedacinhos de pão, eu vou passar um pouquinho do meu requeijão light para dar uma cremosidade a mais nessa receita. Olha só que delícia. Eu adoro pão com requeijão. Eu acho que só isso aqui já basta para mim, porque é delicioso. Vou te montar uma para você ver como ele fica. Preciso de 2 pedaços de pão. Olha só. Queijão muito cremoso, cobrir bem o seu pão. Também gosto de comer isso com pão preto, cheio de nozes. Eu acho que ele fica incrível. Precisamos nessa receita também de tomates. Olha só que lindo. O meu tomate super vermelhinho, super maduro. Somente cortar em rodelas finas. Tomate é muito saudável, cheio de licopeno. Realmente é algo essencial numa dieta balanceada. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o tomate vem do México e não da Europa, porque todo mundo pensa a culinária italiana, o molho pomodoro deve ser realmente europeu. E não é, é do México e só chegou na Europa bem depois. E até por muitos anos os europeus juravam que ele era venenoso, como ele é vermelho. Só lá pelo século XVI eles descobriram que podiam comer o tomate. Olha só que loucura. Olha como seria diferente a nossa gastronomia se até hoje a gente acreditava que os tomates eram venenosos. Naquela época, eles usavam somente como decoração. Olha só que loucura. Lembrar sempre de dar uma mexidinha aqui nos meus ovos. Perfeito. Tenho meu tomate cortado. E além disso, eu prometi para você alface. E ele está bem aqui, olha só. Aqui no Brasil, alface é praticamente sinônimo de salada. 40% dos gastos com salada vão diretamente para alface. Olha só como a gente gosta. E na China, alface é considerado símbolo de boa sorte. Então, um pouquinho de alface sempre faz bem. E no momento de servir, eu sempre gosto de recortar aqui ao redor da folha
tirando o seu centro, só para ficar uma apresentação mais bonita. Eu já vou te mostrar por quê. Deixar ele aqui do lado do meu tomate, deixar todos os passos prontos para na hora que eu montar, você ver como é simples e delicioso essa receita. Se você quiser, você também pode ralar um pouquinho de queijo parmesão para dentro dos seus ovos mexidos, fica super gostoso. Pode colocar uma fatia a mais de queijo nessa sanduíche, como você quiser. Aqui eu estou te mostrando uma opção super simples, saudável e rapidinha de você fazer em casa. E depois, olha, eu quero que você me escreva um e-mail me dizendo como é que você inventou para deixar esse sanduíche diferente e bem gostoso. Olha só, meus ovos mexidos estão quase no ponto. Eu gosto das minhas não muito passadas, mas para o macio. Olha só, quase pronto. Realmente é rapidinho de fazer. E tem uma cremosidade muito boa por causa do leite molico que a gente acrescentou. Olha só. O que também é legal que eu faço em casa, eu jogo um pouco de queijo por cima nessa hora, desligo o fogo e tampo. Assim, só o calor residual vai acabar cozinhando os meus ovos mexidos e derretendo o meu queijo. E depois eu gosto de levar e comer dentro da panela mesmo, mas essa é uma preferência só minha. Olha só, aqui já está praticamente pronto. Tá vendo essa cor clara e linda que ela fica, super homogênea? Olha só, ovos mexidos prontos. Agora você já pode avisar para todo mundo que você é craque em fazer, olha, aquele ovo mexido. Ovos mexidos prontos, já podemos montar o nosso sanduba. Então, olha aqui, vamos colocar uma fatia bem no meio e uma generosa quantidade de ovos mexidos no interior. Realmente vamos deixar ele bem generoso. Olha só que lindo. Tá vendo como ele tá macio, suculento? Gente, não deixe ele cozinhar demais porque ele passa do ponto. Ele realmente tem que ser exatamente como ele tá aqui. Por cima agora vamos colocar os nossos tomates em rodelas. Eu acho que umas 2 rodelinhas de tomate já está bom. As nossas folhinhas de alface, você lembra como a gente rasgou? É exatamente para fazer isso. Assim, ao redor inteiro do seu sanduíche, fica aparecendo as folhas exteriores da alface e fica uma apresentação mais bonita e um pouquinho mais profissional. Olha só. Bastante alface. Fechar. E vamos cortar ele na metade, somente para simplificar no momento de servir. Uma tábua, deixa eu puxar um pouco isso para cá. Vamos pegar o nosso belo sanduba e cortar em 2 pedaços. Que delícia! Através do tomate. E também uma dica que eu gosto de dar para manter ele bem inteiro. Você pega uns palitinhos de dente, aqui eu vou usar 2, e coloque em cada metade, somente para ele ficar bem no lugar. Ele já pode ir ao prato, olha só que lindo ele aberto aqui para você. Vamos colocar também um toquezinho de salsinha só por cima, só para ficar aquela apresentação bem bonita. E já podemos ir à mesa comer. E eu tenho certeza que você vai querer um sanduíche desse na sua casa. Então, prepare-se para anotar a receita. Nessa receita, você precisa de 2 tomates, 6 colheres de sopa de requeijão cremoso light Nestlé, 12 fatias de pão de forma integral, 6 ovos, 1 colher de sopa cheia de leite em pó Molico Cálcio Plus, 1 colher de chá de Maggi Fondor, 2 colheres de sopa de margarina light e 12 folhas de alface. Um sanduichinho sempre é bom, né? Uma delícia. É? Quem não gosta?
Nossa Senhora, um bom sanduíche é páreo para um bom prato. Com certeza, não é? Sim. Bom, voltando a falar da nossa síndrome. Eu conheço pessoas, infelizmente, que devem ter a síndrome do corpo deformado. Porque é uma coisa inacreditável. Boca, nariz, orelha, tudo. Não dá para acreditar que olha no espelho de manhã e fala, meu Deus, eu estou bonita. Então, na verdade... Inclusive, algumas doutoras, dermatologistas, que eu nem vou falar nomes aqui, para não ser chato, ou para não ser indelicado, que você olha e fala, é a mesma coisa que você ir num médico para emagrecer e o cara pesa 300 quilos. É a mesma coisa. Porque como é que você pode olhar uma pessoa daquela e falar, nossa, se ela é minha referência, eu vou sair pela porta da frente correndo porque tudo está errado. Sim. Na verdade, assim, é muito difícil descobrir, como que eu já disse, e quando ela vem porque o médico já começou a perceber que aquilo já está uma coisa completamente exagerada. Compulsiva, diria. Exatamente, e entra realmente na área da psiquiatria de transtorno obsessivo compulsivo, né? Ela já está com uma obsessão, então tudo fica demais. A atividade física é demais, ela tem que fazer aquilo todos os dias, então o que ela pode observar ela vai na academia todos os dias, não faz mais nenhum evento social se não for relacionado à atividade física. Toda vez que ela olha para ela mesma, por mais que as pessoas digam para ela, olha, para a anorexia, você está muito magra. E ela sempre está se sentindo obesa, feia. Ou para o homem, que a gente chama de virorexia, né? Virorexia? Eu sou um viroréxico? Não, é vigorexia, desculpa. Vigorexia. Isso. Eu sou um vigoréxico? Não. Né? Porque ele malha, toma anabolizantes, eu deixo de tomar meu vinho, sabe quando? Nunca. Nunca. Então não corre risco nenhum. E além disso, ele não consegue enxergar que ele já está forte o bastante e ele sempre está se achando o quê? Que ele está magrinho, que nunca está bom o bastante. Então, a autoimagem que ele tem não é o que de verdade ele consegue se olhar no espelho, ou o que as pessoas estão dizendo para ele. Isso fica um pouco deturpado, fica completamente diferente. Então, a observação é que é um trabalho extremamente multidisciplinar, então, assim, junto com o educador físico, com a nutricionista, ele vai conseguir tratar disso, com o terapeuta para trabalhar isso, essa autoestima, essa autoimagem, essa insegurança que ele tem dentro dele, que pode gerar numa depressão, numa ansiedade muito grande. E, além disso, ele precisa também de um médico que possa acompanhar como é que ele está. Esses tratamentos são feitos, a princípio, com química. Com tudo junto, né? Sim, mas digo, existe a necessidade de remédios controlados. Se já chegou nesse, tem todo um grau que a gente vai considerar e aí ele precisa cuidar sim com algum inibidor de serotonina para poder recompor essa insatisfação, essa autoestima que está completamente... Eu entendo, pelo que você está me falando, que existe uma linha muito tênue, né? Tênue. Entre a vaidade e a síndrome do corpo perfeito, ou não? Existe. Porque você pode ter graus de vaidade. Graus. Até um ponto em que essa vaidade passa a lhe fazer mal. Aí ela vira uma doença. Vira uma doença. Mas por que uma vaidade excessiva também não é uma doença? Exatamente. A gente vai avaliar de acordo que, por exemplo, assim, se ela faz uma atividade física controlada, mas ela consegue ter outras atividades na vida dela, ok. Mas se ela só pensa naquilo e vira aquilo, você já está percebendo que aquilo vira só uma obsessão. Então, tudo para ela é alimentação, tudo para... Mas tá bom, um triatleta praticamente, então, mesmo que não tenha esse nome, ele é uma pessoa compulsiva por isso. Sim. Né? Eu acho uma doença, particularmente eu acho uma doença. Óbvio que não é uma doença ruim, mas é assim, uma pessoa que acorda. Que acabou que ele às canalizou para uma coisa para o esporte. Nada 2 horas. Depois da meio-dia, corre 3 horas. Depois das 6, aí chega às 8 da noite, ele não consegue falar de tão exausto que ele está. E só faz isso da vida? Exatamente. Acho que a diferença que a gente vai... tem uma meta, né? Que a gente vai é que aquela meta nunca é atingível e, além disso, ela nunca está satisfeita com ela mesma. Então, um esportista, ele tem uma meta e essa meta, de alguma maneira, ele vai utilizar. E não é que ele não, talvez, se ele começar a sempre estar insatisfeito e nunca ser o bastante e a cobrança for demais, de uma maneira exagerada, aí sim a gente já vai considerar isso. Mas, doutora, eu tenho um filho que é tenista.
E eu tive muito contato com esse, por exemplo, estou falando de tênis, que esse tenista profissional, se ele não tiver essa desgraça dessa síndrome, ele não chega em lugar nenhum. Então, mas por incrível que pareça, se toda vez que ele for dormir, ele estiver satisfeito com o que ele fez, ele não vai para chegar em lugar nenhum. Sim, mas a gente está falando de esportes, né? Mas não deixa de ser, eu estou fazendo uma avaliação paralela agora, não deixa de ser a pessoa, para conseguir chegar lá, ela fica obsessiva. Ela tem que ser quase doente. Sim. Porque primeiro ela abre mão, mas aí ela tem, o que a gente pode dizer? Mas se eu chegar lá eu fico milionário. Bom, se eu chegar no meu corpo perfeito, teoricamente não vai mudar nada na minha vida, né? Mas um esportista que se dedica a isso... chega. Para a síndrome do corpo perfeito, essa síndrome, vamos dizer assim, aquele corpo perfeito nunca chega. Então, as pessoas já olham e já falam assim, olha, tá perfeito. O médico já olha, já vê a massa muscular dela e tudo, tá perfeito, dentro dos parâmetros, dentro daquilo que a gente vai considerar normal. E nunca é o bastante. Sempre tem mais alguma coisa. Então, que nem, por exemplo, essa paciente que fez várias cirurgias. O médico falou assim, olha, não tem mais nada para fazer. Mas eu ainda encontro um defeito no meu nariz. Ele falou, não tem. Eu, como médico, te afirmo que não tem nenhum defeito no seu nariz. Ela falou, tem. O defeito é cerebral. Isso. A gente vai para o intervalo e já volta.